Você sabe a diferença entre lei ordinária e lei complementar? A AGU explica. O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O número de senadores federais é fixado pela própria Constituição, sendo 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal, o que dá um total de 81 senadores. Já o número de deputados, como previsto na Constituição Federal, é fixado numa lei complementar, a de número 78 de 1993, a qual prevê o número de 513 deputados federais. Chegamos, portanto, a 513 deputados e 81 senadores. Essa informação é importante porque a principal diferença entre a lei complementar e a lei ordinária é justamente o número de votos necessário à aprovação de cada uma dessas normas. Segundo o artigo 47 da Constituição Federal, salvo disposição em contrário, as deliberações em cada uma das casas só podem ocorrer quando estiverem presentes a maioria absoluta de seus membros. Ou seja, tem que haver, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores para que haja sessão legislativa. A essa quantidade mínima de parlamentares, damos o nome de quórum. Perceba que se esse número não for atingido, a sessão legislativa sequer pode ser iniciada. Para que a lei ordinária seja aprovada, é necessário que, havendo quórum, mais da metade dos deputados ou senadores presentes votem a favor do texto. Ou seja, são necessários apenas 129 votos de deputados federais e 21 votos de senadores para aprovação de uma lei ordinária. A doutrina chama essa maioria para aprovação da lei ordinária de maioria relativa ou maioria simples. Já para a lei complementar passar, a Constituição Federal exige a aprovação da maioria absoluta ou qualificada. Maioria absoluta significa mais da metade de todos os membros da Casa Legislativa, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Dessa forma, a aprovação de uma lei complementar é bem mais difícil que a aprovação de uma lei ordinária. Enquanto a lei ordinária precisa de mais da metade dos votos dos presentes, a aprovação da lei complementar demanda mais da metade do voto de todos os parlamentares. Essa maior dificuldade na aprovação de uma lei complementar dá maior estabilidade à norma, e isso levou o Constituinte a estabelecer que determinados assuntos só poderiam ser tratados por meio de lei complementar. Ou seja, quem estabelece qual tipo de norma deve ser utilizado é a própria Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece que somente por meio de lei complementar se poderá tratar do Estatuto da Magistratura e da organização e funcionamento da Advocacia Geral da União. O Constituinte, por entender que esses assuntos são relevantes, exigiu para sua regulamentação a edição de lei complementar. Mas atenção, isso não significa que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Não existe hierarquia entre elas, apenas uma divisão sobre quais assuntos cada uma deve tratar. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU Explica. Até a próxima!